Temos problemas com as pessoas, mas sentimos falta das pessoas. É o dilema do porco-espinho do Schopenhauer, né? Me aproximo e me espeta, me afasta, eu tenho frio. Então eu nunca sei se eu tenho que me aproximar ou me afastar. Isso é próprio de mamíferos. Mas levado ao extremo, é uma doença depressiva no Japão de jovens que não conseguem mais sair do quarto. Pensando em 2026, de uma forma geral, né? Com as coisas que estão acontecendo agora. Da última vez a gente falou das minhas filhas. E nesse sentido, eu fico vendo como elas lidam com essas tecnologias, né? Como elas usam para a escola, por exemplo, como deixam de usar, e como elas lidam também com outras partes desse mundo tecnológico e a relação humana com os amiguinhos, né? O que eu quero dizer, os amiguinhos, né? Eu quero dizer é que quando eu era da idade da Carol, por exemplo, tava na rua brincando de pique-esconde. A Carol tá dentro do quarto dela. Mas eu não acho que ela tá tendo menos relação interpessoal. Eu acho que ela continua... meio que a praça mudou de lugar, agora ela é digital, agora as crianças conversam de outra forma. Em algum momento, será que a gente tá olhando pra essas coisas da forma... Será que é isso mesmo? Será que... Porque veja, quando eu era moleque, minha mãe não gostava que eu jogasse muito videogame porque eu ia ficar burro, entendeu? Será que a gente tá evitando que as novas gerações usem tecnologias porque eles vão ficar burro e não necessariamente? Existe um dado medido na experiência da Finlândia, que é a queda média do QI. É uma geração mais. Em geral, essa constatação é melancolia de adulto. Todos os adultos disseram que a atual geração estuda menos, é menos obediente, é menos regulada. Isso tem pelo menos 2.700 anos documentado de gente dizendo na Atenas arcaica que do jeito que vai esses jovens... não querem mais nada com nada. Meu pai, que pertencia a outra geração, achava que nós líamos menos do que ele. O que talvez seja verdade. A grande questão é a seguinte: a comunicação ela ocorre independente do suporte. Você pode ler um livro no papiro, no pergaminho, no papel ou no suporte eletrônico. O conhecimento não depende do suporte. A comunicação que vai ser feita por telas parece que diminui a sutileza da comunicação, porque transmite unicamente a mensagem. Então a pergunta que eu lhe faço, que você não vai se lembrar, mas houve uma época que a gente tinha bichinhos virtuais japoneses. Tamagotchi? Exatamente. Por que não há mais Tamagotchi e os cachorros e gatos continuam fazendo sucesso? Porque tem uma coisa mamífera que é tocar. Eu quero sentir quente. Nós gostamos mais de gato e cachorro do que de lagartixa e cobra. É um preconceito mamífero. A gente gosta de coisa quentinha. Coisa gelada, um pouquinho mais problemática. Tem quem ame peixe dourado, frio e silencioso. Eu acho que é relaxante ver um aquário. Mas você desenvolve uma relação pessoal com algo que você não toca. Eu acabei de viver um luto indireto, porque minha mãe tinha uma cadelinha maltesa, a Meg, que quando minha mãe foi enterrada, a gente voltou para casa com um novo problema. Quem vai ficar com a Meg? A Meg tinha uma característica, ela comia os remédios da minha mãe, porque minha mãe abriu o remédio de lúpus e às vezes caía, e a Meg comia. Acho que ela durou tanto por causa disso. Ela comeu muito remédio cardíaco para hipertensão também e para lúpus. E quando voltamos, minha irmã disse: vou ficar com a Meg. Minha irmã não era muito ligada a animais, e a Meg se tornou uma peça central na casa dela e do marido. A morte da Meg, que foi há pouco tempo, foi um luto para a família, porque era um elo com a minha mãe. E tocar na Meg, no mesmo jeito que minha mãe a colocava no colo, era uma ligação que é superior à foto. Então isso é um luto. E este luto nasce de um afeto que envolve o toque, envolve a negociação. Eu não acho que seja errado sua filha ter relações no quarto. E os jovens da atual geração, do século XXI em diante, eles estão saindo muito menos. Os bares estão reclamando, eles estão bebendo menos, isso é bom. Eles estão dirigindo menos, 18 anos não é mais a idade de tirar carteira, que era um rito de passagem da minha geração, e eles estão saindo menos. Porque o quarto lhes dá tudo isso. Mas levado ao extremo, é uma doença depressiva no Japão de jovens que não conseguem mais sair do quarto. Porque lá eles têm tudo, e o mundo de lá, ele é menos negociável, né? Então, o que eu diria? Somos gregários, somos animais políticos, diz Aristóteles, somos de bando, somos gregários, gostamos do toque, nós duramos mais, isso relaxa mais se dormimos juntos, as pessoas, isso é próprio de mamíferos. Temos problemas com as pessoas, mas sentimos falta das pessoas, é o dilema do porco-espinho do Schopenhauer, né? Me aproximo e me espeta, me afasta, eu tenho frio, então eu nunca sei se eu tenho que me aproximar ou me afastar. Fiz um livro sobre isso. É uma ideia muito desafiadora. Agora, a pergunta científica a fazer às suas filhas seria: encontrar o amiguinho em casa,
conversar com ele numa festa de aniversário é a mesma coisa que mandar um emoji? Talvez só ela pudesse responder isso, porque para mim não é. Bom, eu já perguntei e elas já disseram que não. Na verdade, talvez dá pra dizer que os momentos que elas mais curtem em casa é quando estão lá os amiguinhos também, né? A reflexão é porque é uma relação mais distante, de certa forma. Por exemplo, ela mantém amizade ainda, troca ideia, conversa com outras meninas, outras amigas que são de, sei lá, 2 escolas pra trás, entendeu? O digital permite uma relação... Porque a nuvem acompanha. Como o povo judeu no deserto, a nuvem acompanha. Então, ainda que distante, é um distante estranho, sabe? É um próximo estranho também. Não é próximo de verdade, mas eu sinto que eles acostumaram com isso. Não é uma... Não sei se é uma grande questão. Acho que eles estão resignados com às vezes a gente se encontra, parece, sabe? Que quando eu era moleque, era uma parada... Todo dia a gente tinha que sair pra brincar de pique-esconde ou qualquer coisa, só não rolava que o moleque tava doente. Pique-esconde tem que traduzir pros nossos colegas de São Paulo. O esconde-esconde. Esconde-esconde. No sul é brincar de esconder. Isso, brincar de esconde. Era a que a gente mais se amarrava lá. Então, mas eu não acho... Eu fiquei pensando se isso se não é uma... Se não sou eu brigando com o videogame dessa geração, sabe? Não. Eu vou lhe dar uma indicação que eu sofri, já contei em palestras. Quando eu estava no ensino médio, que na minha época se chamava segundo grau, nenhum de nós podia utilizar, para resolver um complexo binômio de Newton, não podíamos utilizar calculadora. Por quê? Apesar de já haver HP, calculadora eletrônica, as professoras diziam, se vocês não souberem fazer isso no papel, vocês nunca vão aprender cálculos complexos. Bem, não usamos. E eu não sei fazer cálculos complexos. Teria facilitado muito a minha vida. Seria como eu dizer, não vou usar IA, porque é muito melhor escrever, eu adoro escrever com caneta tinteira, é muito melhor escrever com caneta tinteira. Como eu dizer, é mais autêntico eu bater o prego com a mão do que utilizar o martelo, porque o martelo é muito impessoal, eu não sinto a cabeça do prego, de fato. A tecnologia é essa. Eu sempre vou usar a tecnologia. O ser humano, o Homo habilis da pré-história, era alguém que pegou uma pedra, quebrou e descobriu que aquela pedra lascada podia curtir o couro, podia servir de arma, podia cortar a carne. Isso é uma tecnologia. Animais como símios, em geral, eles têm ferramentas. Chimpanzés, macacos bonobo, orangotangos, que são muito parecidos conosco, nossos primos diretos, eles pegam um pauzinho e introduzem no formigueiro e retiram, eles quebram coco com pedras. Eles têm ferramentas também. É possível supor que um dia ali poderia haver um salto evolutivo e continuaria a linha que nós seguimos adiante. Toda tecnologia, ela é uma maneira de facilitar e sempre é vista pelos mais velhos como uma preguiça. Então, por exemplo, minha avó fazia leite condensado em casa. Então, quando ela vê as mulheres comprando leite condensado para fazer pudim, ela dizia, as mulheres não são mais como antigamente. Eu já gosto de comprar o pudim pronto. Eu também gosto muito mais do pudim pronto, cara. Eu acho que a ideia de não usar tecnologia, especialmente hoje em dia, é uma desvantagem competitiva até. E aqui eu tô talvez cedendo para aquele pensamento de que a gente deve estar o tempo inteiro sendo produtivo. Porém, é uma desvantagem mesmo, porque não é nem que tá todo mundo usando. É mais pela a quantidade de coisas aquilo que você estava falando, o que hoje é possível fazer com o uso da ferramenta. Marcos estava dizendo Essa é a pergunta que você tem que fazer, se o fato de eu estar sempre atento às ferramentas, olhando meu celular, utilizando, eu uso hoje, por exemplo, para revisar texto, eu uso inteligência artificial. É muito interessante. Eu passei pela experiência na semana passada, estou escrevendo um livro sobre Jesus, é um livro com muitos traços de erudição, com línguas, e ela me corrigiu 2 vezes em latim. Eu tenho orgulho do meu latim. Ela corrigiu 2 vezes. Com razão? Com razão. Nas 2 vezes. Tá. Me irritou muito, que essa recém-nascida... Quando o criador dela, que estava hoje no lançamento da encíclica do Papa Leão XIV, quando o criador dela nasceu, eu já estudava latim. Ela tinha razão, inclusive porque o latim é uma língua muito lógica, então eu acho que ela é boa para inteligência artificial, com declinação e assim por diante. É muito bom.
É muito bom. E ela está crescendo, ela está aprendendo, a inteligência artificial já deu saltos desde o seu nascimento. Então, tudo leva a crer que será um novo patamar, um patamar que contém, naturalmente, como toda tecnologia, o seu contrário. A revolução industrial que fez essa lata, que fez esse microfone, esse celular, essa placa, é também aquela que poluiu as cidades, que degradou o trabalho feminino e infantil, aquela que aumentou a distância de classes nas cidades, é aquela que transformou as cidades em locais barulhentos, já que a Revolução Industrial não começa no campo, mas dentro das cidades. O que significa isso? Tudo contém seus contrários. Não? Mas o mundo rural, sem máquinas, não é um mundo de perfeição. Ele depende um pouco de uma postura diante do mundo. Tem questões absolutamente novas. Uma delas que nós não tocamos é ética. A IA ignora praticamente a autoria. Ela vai buscar e ela traz. Ela não diz, isso está sendo copiado de um livro que é protegido por copyright. Ela não diz isso. A não ser que você ponha no prompt, identifique copyright. Ela vai fazer, ela vai compor uma música baseada na música de Chico Buarque. Ela vai imitar Chico Buarque, copiando os estilos, estilema musical do Chico, sem nenhuma atenção ao Chico autor, ao Chico que vive desses direitos. E mais, ela aprendeu a se disfarçar, ou seja, ela pode mostrar que ela existe não existindo, e eu posso tomar para a obra minha o que foi feita para IA. Essa é uma violação ética brutal. Isto vai liberar mais gente, afinal, o copyright é só para o interesse dos autores. Tem argumentos contra e a favor. Quando Cuba fez a Revolução em 59, Cuba aboliu o sistema de direitos, rompeu com o sistema mundial de editoras. Isso causou um boom de literatura em Cuba, porque todo mundo podia comprar qualquer livro bem mais barato sem os direitos. Você não precisava mais ir à Feira de Frankfurt e pagar num leilão por aqueles direitos. Cuba continuou sendo esse boom. Eu disse, não, Cuba tem grandes autores, Gutierrez, que eu adoro, mas não é este bom. Então são questões complexas para a gente pensar o que significa um mundo em que a sua ideia não é mais paga. Eu acho que a gente vai precisar se adaptar a isso, professor, porque não me parece ter mais volta. Eu acho que dá pra gente ter conversar sobre isso, mas mais num tom de aceitação e como lidar com isso daqui pra frente do que imaginar uma volta, porque eu tenho a sensação que uma vez que essa caixa de Pandora abriu, tem pouca coisa que a gente consegue fazer sobre nesse aspecto, nesse sentido específico dos direitos autorais. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu que não sou um autor, eu acho que não ter essa proteção, eu acho que, em primeiro lugar, não vai gerar uma nova obra-prima, aquilo que você já disse, e em segundo lugar, eu acho que aumenta o acesso e é melhor para todo mundo. No sentido de, se a gente consegue ter acesso às coisas de forma mais livre, a gente consegue, então, evoluir mais rápido. Não tô dizendo que esse é o jeito mais justo. Eu tô dizendo que talvez esse seja o jeito que será.